nós trabalharemos o livro de Ruth hoje e nos próximos domingos. E como se trata de um livro com uma história belíssima, no meu caso, quero ler o capítulo 1 com vocês aqui, para relembrar para uns e para talvez tornar muito mais claro esse texto para outros. Ruth, capítulo 1, eu vou utilizar a nova versão transformadora, portanto, eu creio que é melhor você acompanhar com os olhos e refletir com o coração, lendo através do telão. A palavra de Deus diz assim: nos dias, preste atenção nos detalhes, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu:
não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Bondoso Deus, abençoe esse momento que teremos agora de ouvir a palavra do Senhor. Abençoe nossa mente, nossos ouvidos, para entendermos com profundidade aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero utilizar para essa mensagem aquilo que nós aprendemos. Já é a minha segunda oportunidade que eu tenho usado essa proposta da teologia pactual. Foi pregada aqui pelo reverendo Tarcísio, quando ele esteve. E eu tenho lido sobre isso e vai nos ajudar certamente durante toda essa mensagem. Eu quero começar com o que nós chamamos de ponto de contato. É quando o texto mostra que há algumas coisas que são, para eles e para nós, muito comuns. Quando você olha para a vida de Elimeleque, para a vida de Noemi, Malom, Quilion, Orfa, Ruth, você percebe que são pessoas que a todo instante estão decidindo. Por isso, o contato aqui mostra-nos os dias de decisões e destinos impostos. Por quê? Porque a vida, ela é repleta de momentos decisivos. Por um lado, há períodos em que escolhemos conscientemente para onde queremos ir, aquilo que queremos fazer. Por outro, há momentos em que o destino parece nos escolher. E é neste momento que a vida não nos dá a opção e impõe um caminho que jamais planejaríamos para nós mesmos. Por exemplo, ninguém escolhe a viuvez. Quando Noemi saiu com Elimeleque, eles pensavam que seriam felizes lá em Moabe. Ninguém escolhe a falência, a fome, a dor crônica. Noemi, olhando para o texto, ela não escolheu a tragédia, mas a tragédia a encontrou.
E aqui nós temos talvez a primeira lição para pensarmos. Para o cristão, as crises revelam onde está posta a nossa confiança e a nossa fé. É nas crises, irmãos, que nós certamente aprendemos e muito. E quando olhamos para esse texto, nós percebemos o cenário histórico e até mesmo geográfico de Ruth, porque eu comecei lendo o capítulo falando sobre a época, o tempo dos juízes. Juízes, o livro que nós temos na Bíblia, está ali colado ao livro de Ruth. E o tempo dos juízes foi um tempo de anarquia, onde vira e mexe, ao ler Juízes, você vai encontrar a expressão: cada um fazia o que achava melhor, o que dava na cabeça. Foi um tempo sem a governança de um rei. Por isso que, de vez em quando, nas crises, Deus levantava um juiz para julgar o povo. E aí você encontra a fome física. E esta fome física em Belém refletia certamente a fome espiritual do povo e, ao mesmo tempo, o juízo de Deus. Aquele povo pecava demais. Foi nessa época que nós vemos também um dilema, que eu chamo aqui de o dilema de Elimeleque. E é interessante porque o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Mas a atitude de Elimeleque, ela contradisse o seu nome. Parece-nos que Deus não era o Deus de Elimeleque. O Deus Yahvé. Uma outra coisa interessante é que diante da escassez, diante da fome em Belém, e Belém ironicamente também significa casa de pão, mas que não tinha pão, Elimeleque decidiu, escolheu, preferiu fugir da terra prometida a confiar na providência de Deus. E aqui nós lemos essa história com essas informações que até então talvez muitos de nós não tínhamos. Por quê? Porque ao escolher sair de Belém e ir para Moabe, nós estamos aqui vendo um homem, uma mulher, a sua esposa, decidindo por um destino proibido. Ele levou a sua família para Moabe. E Moabe era uma terra marcada por origens incestuosas. Como é que começou Moabe? Começou com o incesto entre Ló e sua filha mais velha, Gênesis capítulo 19. A origem daquele povo não começou bem, mas é também neste povo que nós vemos a presença de um rei moabita chamado Balaque, que tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel. E quando você lê, por exemplo, Números 22, que fala sobre Balaque, e quando você lê Números 25, você vê ali a idolatria sedutora de mulheres moabitas para com os homens israelitas no deserto.
será que Moabe seria o melhor destino para a família de Elimeleque? Meus irmãos, nós não estamos falando de uma mudança de São Paulo para Belo Horizonte. Nós não estamos falando de uma mudança de Vitória para São Paulo. Nós estamos falando de uma decisão, de uma escolha que certamente contrariava a vontade de Deus, e daqui a pouco você vai entender isso. Por isso que nós temos aqui a pergunta: quantas vezes trocamos o celeiro vazio de Deus? Vazio. Fome. Onde Ele deseja nos tratar e testar a nossa fé. Quantas vezes nós trocamos isso pelos campos verdes de Moabe, aonde nós buscamos o conforto imediato fora da vontade do Senhor? Quantas vezes nós já não fizemos isso em nossas vidas? Repito, será que Moabe seria a melhor escolha? Que caminho iremos escolher? Que caminho? Por quê? Porque nem sempre vivemos a vontade de Deus. E por vezes, nós tomamos decisões que parecem ser a melhor aos nossos olhos, pois trazem conforto e segurança. Mas eu quero lembrá-los do segundo ponto, que fala a respeito do confronto. E é nesse momento que nós somos confrontados a nos parecer com Jesus. É aqui que você vê o pecado aflorar. Mas é aqui que você percebe também a graça de Deus pairando. E nessa parte, nós vemos no texto o orgulho e vemos também a estrada da morte. Por quê? Porque o pecado, ele tem uma pressão violenta. Eduardo, quem sabe a escolha de Moabe era uma escolha temporária? Pode ser. Mas essa escolha temporária de Elimeleque, ela cobrou um preço alto demais. Por quê? Porque nós tivemos ali perdas tremendas, ali em Moabe. A primeira perda foi a morte de Elimeleque. E eu não sei se vocês perceberam, dos versículos 1 ao versículo 3, a história vai resumindo, e ali diz: Elimeleque morreu. Ponto. Quantos sonhos! Depois, os filhos Malom e Quilion desobedeceram a lei, Deuteronômio 7:3, e se casam com mulheres moabitas. Eles se casam com Orfa e Ruth. Isso contrariava aquilo que era a vontade de Deus para o seu povo de Israel. 10 anos depois, o texto disse que Malom e Quilion, os filhos, também morrem. A família dizimada.
E Noemi, ela passa de uma mãe bem-sucedida a uma viúva desamparada, ainda em terra estranha. Já pensou, irmãos? Você já ouviu uma história mais triste do que esta? E ainda nós temos aqui o obstáculo do retorno. Por quê? Porque Noemi, ali em Moabe, com as suas noras, ela ouve que o Senhor voltou a abençoar Belém com pão. E ela então, Noemi, decide voltar, mas para isso ela precisaria engolir o orgulho. Exatamente o que você está ouvindo. Às vezes, o maior empecilho para voltar para Deus não é a distância. O maior empecilho para voltar para Deus é a vergonha de admitir que a nossa escolha anterior falhou. E nós, pastores, por vezes conversamos com pessoas que se afastaram da igreja, e nessas conversas a gente diz: por que você não volta? Vergonha. Vergonha, pastor. Como é que as pessoas vão olhar para a gente? Não importa como as pessoas vão olhar para você. A questão é: volta para casa. Eu me lembro que na minha mocidade eu fiz uma bobagem. Calma lá, não fica pensando tantas bobagens com você. E é isso, o que acontece com muitos jovens. Eu acabei me afastando um pouco da igreja. Interessante que eu percebi a cada tempo que passava que o mais prejudicado nisso era eu mesmo. A brasa fora do braseiro, ela apaga. E um dia alguém me disse: volta para casa, para a igreja. Falou: não, tenho vergonha. Como é que as pessoas vão falar? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Volta para casa. E eu voltei, irmãos, com uma vergonha. Eu me lembro que, sentado num lugarzinho diferente daquele do qual eu sentava, o coral da minha igreja, que era uma igreja pequena, mas tinha um coral muito bom. O coral foi cantar um hino que dizia: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de cantar-te glória. Deus me arrebentou naquele culto. Me arrebentou. E o que faltava para mim era voltar. Sabe por quê? Porque existem algumas verdades sobre o nosso desvio. Muitas vezes demonstramos uma falta de confiança fundamental na bondade de Deus. Você começa a desviar, devagarzinho. Você começa a reclamar acerca do emprego. Você começa a reclamar da pessoa com quem você se casou. Alguns já não levam mais a sério a família onde nasceu, a família que temos. Isso tudo é uma demonstração da falta de confiança fundamental na bondade de Deus para com as nossas vidas. E sabe de uma coisa? A rebelião, esse desvio que temos, que cometemos, que fazemos, na verdade, se torna uma rebelião que é uma estrada de morte.
Elimeleque, onde você está levando a sua família? Eu estou levando para Moabe. Você está levando para a morte, Elimeleque. Às vezes o caminho que escolhemos são caminhos de morte. Nós não podemos desprezar a força que o pecado tem. Por quê? Porque nem todos aqueles que abandonam o caminho do Senhor vão retornar. E isso é muito triste. Mas, Eduardo, eu já vi que alguns retornam. Louvado seja Deus. Isso é graça de Deus. Mas eu diria que muitos não vão voltar. O que prova que esses nunca foram de Deus. E o que é triste, se dependesse apenas das nossas escolhas insensatas, irmãos, nós terminaríamos como os filhos de Noemi, Malom e Quilion, enterrados em Moabe, sem vestígio e sem memória. Mas há uma boa notícia. A graça, ela está a um passo de distância. Noemi, ela demorou 10 anos para se mover. 10 anos, muito tempo. Contudo, o início da jornada de volta estava a apenas um passo. Por isso que eu falo para você que está aqui, como também para aqueles que nos acompanham pela internet e que vão ouvir essa mensagem depois. Não importa o quão longe você tenha ido, a graça de Deus, ela sempre oferece um caminho para casa. Por quê? Porque nada, absolutamente nada, substitui o campo do Redentor. Nem mesmo quando toda aquela grama do lado moabita parece ser mais verde. Cuidado. Em terceiro lugar, nós temos aqui a condição que é quando Deus mostra-nos que Ele quer nos salvar. É o aspecto da redenção. É o aspecto da salvação. Deus resolve nos salvar. É a graça que vai ao mais profundo poço para nos resgatar. Olhe para Noemi. Converse com ela no texto. Você pode até dizer para ela: ok, Noemi, você vai voltar para Belém. Mas, e as suas noras, moabitas, Orfa e Ruth? O que será delas? Como assim? Exatamente o que você está ouvindo, mulher de Deus. Você vai voltar para sua casa, mas e as suas noras? Noemi, você leu o texto comigo. No caminho para Belém, ela tenta dispensá-las. E é interessante que ela usa a lógica humana. Filhas, voltem para o seu povo. Voltem para os seus deuses, voltem para os seus pais. Filhas, nós estamos a caminho de Belém, mas eu sou velha, não tenho mais filhos para oferecer. E ali você vê uma conversa, um
tanto estranha. Se eu tivesse filhos hoje, vocês iriam... aquilo. Eu não sei, eu olho para Noemi e fico falando assim, meu Deus, que crente é essa? Que crente é essa? Nós estamos falando, irmãos, de uma filha da aliança. Nós não estamos falando de uma mulher qualquer. Mais do que isso, Noemi estava olhando para a vida sob a ótica da escassez e ela não via futuro. Que oportunidade! Ela estava jogando fora a oportunidade de mudar a sua vida, sim, mas também a oportunidade de mudar a vida de suas noras, Orfa e Ruth. Seja sincero, você que conhecia o texto, você ainda não tinha parado para ver isso, não é mesmo? Nas mãos de Noemi estava o futuro das suas noras, mas ela simplesmente estava empurrando elas de volta para Moabe. E aí você vê a decisão primeira de Orfa. O texto é muito claro quando diz que Orfa amava Noemi, chorou por ela, mas permitiu que a sabedoria convencional guiasse os seus passos. O que Orfa fez? Diz o texto que ela escolheu a segurança de Moabe, ela escolheu o seu povo, ela escolheu seus pais, a sua família e os seus deuses. Gente, Orfa, ela escolheu com os olhos. É isso. Ela escolheu com os olhos e perdeu, como muitos, uma pérola de grande valor. Para nós, essa pérola de grande valor é Jesus. Ela decide voltar para Moabe. E sabe o que acontece com ela? Ela sumiu da história. Você não ouve mais falar de Orfa. Que triste. Que mulher. Que decisão. Que escolha. E Noemi? Mas você vê a decisão e o caminho de Ruth. Como foi diferente? Ruth escolhe pela fé. E nós estamos falando de uma mulher que aos olhos do povo de Deus, de Belém, de Judá, de Israel, essa mulher era uma ninguém. Ela era uma estrangeira. Aliás, ela era viúva e ela era uma inimiga do povo de Deus como moabita. E Ruth tinha tudo para ficar, mas ela escolheu se apegar a Noemi e suas palavras, elas ecoam como uma das maiores declarações pactuais da história bíblica. Quando ela diz, Noemi, aonde você for, eu irei. Noemi, aonde você viver, lá viverei. Aonde você morrer, eu vou ser sepultada. Noemi, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus.
Ruth, ela não estava apenas mudando de cidade, ela estava dedicando sua vida a Noemi de corpo e alma. Ruth estava mudando de povo, de senhor, e ela estava disposta a morrer e ser sepultada na terra da aliança. Ela renunciou ao seu egoísmo para carregar, inclusive, a amargura de Noemi. Ela renunciou. Enquanto isso, não sei se você percebeu na leitura do texto, mas enquanto isso, enquanto ela faz essa declaração, a sua sogra silencia. Sabe qual foi a resposta de Noemi? Nada. Nenhuma resposta, nenhuma declaração. Ela responde com um duro silêncio. Quando Noemi chega em Belém, com a sua nora escrava, era o que os outros pensavam que Ruth era, de tiracolo. As pessoas começaram a olhar para Noemi. Esta é Noemi? Noemi, no mesmo momento, ela exige que as pessoas a chamem agora não mais de Noemi, mas de Mara, que significa amarga. E ela declarava em alto e bom som que o Deus Todo-Poderoso a trouxe de volta, mas a trouxe vazia. Noemi estava tão cega pela dor que ela não percebeu que Deus já tinha providenciado o seu milagre, e esse milagre estava bem ao seu lado. Ruth. Mas Noemi não enxergava. E Ruth, para vocês terem uma ideia, ela sequer foi notada em Belém. As pessoas, sim, falavam de Noemi, que queria ser Mara a partir de agora. Mas você não vê nenhuma demonstração de amor do povo de Deus para com Ruth. Quem é essa daí? Não, ninguém fala nada. E isso é muito triste, porque Ruth se entregou totalmente para ser um nada. Por isso que nós temos, nesse retorno, esses dois caminhos. O caminho de Orfa, que foi a escolha dos olhos. O caminho de Ruth, que foi a escolha da fé. E Ruth trouxe uma palavra tremenda. Noemi, não importa se o teu povo não me receber. Não importa como será o futuro. Mas eu estou dando um passo e eu quero dizer que aonde você for, irei. Aonde você viver, eu vou viver lá. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E aqui nós passamos para o quarto e último momento, que é o convite
que nós chamamos de O Caminho de Volta para Casa. Uma história que aponta para o verdadeiro Redentor, que nos leva para casa. A história de Ruth, a história de Noemi. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é sobre elas. Principalmente Ruth. A história de Ruth é sobre Jesus e as boas novas do Evangelho. Um dia, nós também fomos Orfa e Ruth. Eu acho, olhando para vocês aqui, que nenhum de nós nascemos no berço da aliança. Aliás, nenhum de nós aqui nasceu em Israel, acho. Nós éramos estrangeiros, pagãos por natureza e espiritualmente mortos, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui nós temos o perigo de Moabe, porque diariamente somos tentados a buscar a nossa segurança, a nossa carreira, no dinheiro, no status, em Moabe. Mas Jesus vem ao nosso encontro e nos convida a tomar o caminho de Ruth. E o caminho de Ruth é o caminho da cruz, onde morremos para o egoísmo e nos unimos ao povo de Deus, mesmo quando esse povo de Deus não faz uma boa recepção. Como em Belém não fizeram para Ruth. Às vezes você vem à igreja e não te recebem bem. E aqui nós fazemos de tudo para receber todos muito bem, principalmente aqueles que nos visitam. Por quê? Porque nós queremos. E nós devemos fazer isso para a glória do nosso Jesus. Nós não nascemos em berço esplêndido, irmãos. Nós nascemos muitas vezes como Orfa e Ruth em Moabe. E Moabe tem os seus perigos. E nesse sentido, no campo do Redentor, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Desde o Antigo Testamento, Deus fala ao povo: eu serei contigo. E o Senhor Jesus, Ele repete essas palavras no Novo Testamento: eu serei com vocês todos os dias da vida de vocês. Por isso que a declaração de amor, a declaração de fidelidade que Ruth fez a Noemi, ela foi vivida de forma perfeita e definitiva por Jesus. No campo do Redentor, você vai encontrar o Redentor que estará com os seus para sempre. Aonde fores, irei. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. E como é que ele cumpriu isso? Ele deixou a sua glória dos céus e ele habitou entre nós. Onde morreres, morrerei.
Jesus se identificou com a nossa miséria e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Ruth disse: ali, Noemi, aonde você morrer, eu serei sepultada. E como é que Jesus cumpriu isso? Jesus desceu à sepultura para garantir a nossa ressurreição. Jesus se apegou a nós de tal maneira que nada, nem a morte, pode nos separar do seu amor. Ele é o verdadeiro pão da vida que nos chama de volta para casa, a casa onde nunca faltará pão. E como é que nós terminamos essa mensagem? Deus usa os improváveis na sua missão para chamar outros improváveis e os levar de volta para casa. Ao estudar esse texto, isso daqui marcou muito o meu coração. Preste atenção. Noemi era uma filha da aliança. Noemi, no texto, era uma crente. Mas só que Noemi, como muitos, era uma crente que não conseguia fazer diferença. Eduardo, pelo amor de Deus, é isso que você está ouvindo. Mas Eduardo, essa mulher sofreu tanto, sofreu. Essa mulher teve tantas perdas, teve. Mas ela não fez diferença. Ela não conseguiu mostrar o verdadeiro caminho para suas noras. Ah, sim, ela lembrou das suas noras e até agradeceu por elas terem cuidado dos filhos dela, por elas terem abraçado ela. Mas vocês estão lembrados quando ela teve a oportunidade de levar as noras para a terra prometida, para o povo de Deus? Ela simplesmente mandou que elas voltassem para Moabe. Quem é improvável aqui? Foi Ruth. E é Ruth que entra de corpo e alma nessa missão. Noemi não conseguiu fazer diferença, mas Deus levantou essa ex-pagã, Ruth, para apontar o caminho da redenção para a filha da aliança, que estava amargurada. Era o contrário, Eduardo. Não, mas Noemi nunca mostrou. Mas Ruth declarou a sua fé. No final, a grande colheita de Deus. E se você perceber o último versículo 22, diz que eles estavam na época da colheita da cevada.
Isso aqui vai continuar semana que vem e vocês vão vibrar com esse texto. Agora chegou o momento de nós olharmos para o caminho da redenção, para esse convite. Por quê? Porque nesse final a grande colheita de Deus será exatamente assim. Uma missão de todas as tribos, línguas e nações, inclusive ex-moabitas como nós, lavados pelo sangue do Cordeiro e saciados na casa do pão. No campo do Redentor. Meu convite nesta noite é para que você venha para Belém. Saia de Moabe e venha encontrar para aquele que Ruth estava apontando. Jesus. Aliás, Deus usou toda a vida dela. É o que nós vamos aprender nos próximos capítulos. Para que o Redentor chegasse. Jesus.